capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3. Nós vamos estudar nessa noite os versos 15 a 25 de Gálatas, capítulo de número 3. Peço que você ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, estamos debaixo da autoridade da Tua palavra, Deus. E aqui reconhecemos a nossa incapacidade, Senhor. Reconheço que sou incapaz de trazer a Tua palavra para o Teu povo. E reconhecemos que por nós mesmos somos todos aqui incapazes de ouvirmos a Tua voz na leitura da Tua palavra. Mas, Senhor, ao mesmo tempo que reconhecemos a nossa incapacidade, Deus, reconhecemos aqui que temos plena confiança no Teu poder e na Tua capacidade, Pai. Por isso, Deus, suplicamos que o Teu Santo Espírito haja de maneira poderosa entre nós e em nós nessa noite, Deus. Que Ele abra os nossos olhos para que possamos ver quem o Senhor é, como o Senhor age, quem nós somos e o que o Senhor quer de nós, Pai. Nos ajuda. Cremos no Senhor. Nos ajude, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Antes de olharmos para o texto que nós estamos estudando nessa noite, é importante a gente relembrar um pouco de onde nós estamos no que nós estamos estudando aqui, a carta de Paulo aos Gálatas. É importante nós lembrarmos o contexto dessa carta. Paulo está escrevendo essa carta às igrejas da Galácia com o objetivo de instruir essas igrejas e corrigir o que está sendo ensinado nessas igrejas.
falsos mestres judaizantes entraram nas igrejas da Galácia depois que Paulo saiu de lá e começaram a dizer para os irmãos lá das igrejas da Galácia que o que Paulo ensinou sobre Jesus é importante, é bonito e é bom, mas não é o suficiente. Que Jesus sozinho não é o suficiente. Que não basta eles crerem em Jesus. Que Jesus é bom, é importante crer em Jesus, mas só crer em Jesus não é o suficiente. Que eles precisam crer em Jesus, mas eles também precisam obedecer às leis de Israel. Eles precisam obedecer às leis cerimoniais dos judeus. Eles precisam se circuncidar. Eles precisam guardar o sábado. Eles precisam ter a dieta judaica, para aí sim eles poderem garantir a salvação deles. E o apóstolo Paulo está caminhando nessa carta, tentando mostrar que o evangelho que ele prega, que a mensagem que ele traz, não veio dele, não é de origem humana. Que o evangelho que ele prega, que a mensagem que ele traz, ele não aprendeu com Pedro, Tiago e João, mas que o evangelho que ele está ensinando, ele aprendeu diretamente do Senhor Jesus Cristo. Primeiro quando ele foi convertido na estrada a Damasco, e depois quando ele esteve com o próprio Senhor Jesus Cristo, sendo instruído por ele, por um longo período de tempo. Ele fala sobre isso, ele fala sobre a independência dele em relação aos apóstolos de Jerusalém, ao mesmo tempo que mostra que os apóstolos de Jerusalém corroboraram a mensagem dele, aprovaram a mensagem dele. Quando ele esteve com Tito em Jerusalém, Tito não precisou ser circuncidado, sendo um grego. E no texto que nós estudamos semana passada, nós vimos o apóstolo Paulo fazendo essa distinção entre a fé e a obediência à lei. E nós terminamos semana passada com um dos versículos mais importantes da carta de Paulo aos Gálatas, que resume a carta, que é o versículo 11 do capítulo 3, onde o apóstolo Paulo, ele diz, no versículo 11, é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado, ou seja, declarado justo por Deus, mediante a lei, pois o justo viverá pela fé. Esse é o ponto do apóstolo Paulo, é isso que ele está tentando ensinar, é essa verdade que ele está tentando fortalecer os irmãos da Galácia. Ninguém vai ser declarado justo diante de Deus, ninguém vai ser salvo, ninguém vai receber a salvação por meio da obediência à lei, mas sim através da fé no Senhor Jesus Cristo. Agora, quando a gente chega no texto que está diante de nós nessa noite, duas palavras são recorrentes e parecem estar em contraste, e três personagens também aparecem constantemente no texto. Primeiro, as palavras promessa e lei. Do que Paulo está falando aqui? Você reparou o tanto de promessa e o tanto de lei que aparece? No meu texto aqui, todo lugar que está em amarelo é promessa, todo lugar que está em verde é lei. Promessa, 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 lei, lei, lei. Paulo vai mostrando o contraste entre essas duas coisas o tempo inteiro no texto. Do que ele está falando aqui? A gente precisa voltar 2000 anos antes de Paulo e entender o que aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão e faz a ele uma promessa. Gênesis 12, Gênesis 15. É disso que Paulo está falando. Deus vai até Abraão e ele faz com Abraão uma aliança incondicional. Ele faz uma promessa para Abraão, uma promessa que não depende de Abraão. Ele diz para Abraão: Abraão, eu vou dar para você uma grande descendência, e eu vou dar para você uma terra, e através do seu descendente, eu abençoarei todas as famílias da terra. É uma promessa que não dependia de Abraão, uma promessa que não dependia da obediência de Abraão, não dependia de que Abraão conseguisse cumprir nada da parte dele, era apenas uma promessa feita por Deus e que Deus iria cumprir de forma incondicional para com
Abraão. 400 e tantos, 500 na verdade, o autor Paulo fala 430, que é o tempo que os judeus ficaram no Egito. Mas entre Abraão e a lei de Moisés, dá um pouco mais do que isso. A lei de Moisés vem. Deus entrega a sua vontade para que o povo obedecesse à vontade de Deus. E ali Deus faz uma aliança condicional com o povo dele. Se você lê Êxodo, se você lê Deuteronômio, você vai ver diversas vezes Deus falando para o povo: se vocês fizerem isso, 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 eu os abençoarei, a terra de vocês será próspera, vocês permanecerão com a posse da terra. Mas se vocês fizerem isso, 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 vocês serão exilados, um povo estrangeiro virá, devastará a terra de vocês, vocês serão levados escravos. É uma aliança condicional que Deus fez com o povo de Israel. E nessa aliança, essa aliança, ela é chamada de lei. Então você vai ter aqui no texto, promessa, 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 lei, lei, lei. E você precisa entender do que ele está falando. E o texto também vai trazer 3 personagens. Abraão, com quem Deus fez a promessa. Moisés, a quem Deus deu a lei. E o principal dos personagens, o Senhor Jesus. Em quem é cumprida a promessa e é aquele que cumpre toda a lei no meu e no seu lugar. Tendo entendido isso, vamos olhar o texto, vamos olhar como o apóstolo Paulo, ele caminha no raciocínio dele e ele demonstra o raciocínio dele. Ele começa dizendo: irmãos, humanamente falando, ou seja, para usar uma ilustração do dia a dia, essa é a ideia de Paulo aqui, para usar uma ilustração do dia a dia, eu vou falar sobre testamento. E ele diz assim: ninguém pode anular um testamento. Talvez tenha alguns advogados aqui que vão dizer: não, é possível sim, dá para mudar. Mas o testamento grego não era possível mudar. Na época do apóstolo Paulo, ninguém mudava um testamento. Uma vez selado um testamento, aquilo ali iria ficar daquele jeito para sempre. Ok? E Paulo está usando esse exemplo humano para falar sobre a promessa que Deus fez a Abraão. Ele diz: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento, depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Ou seja, quando um ser humano faz um testamento, ele tem a vontade dele expressa, ele faz uma promessa, ele diz: olha, eu vou deixar para minha esposa a minha casa e o meu carro, mas para o meu filho eu vou deixar o apartamento na montanha, não tenho nada disso, viu gente? E a casa na praia, não é? E para minha filha eu vou deixar toda a aplicação de dinheiro que eu tenho. Eu fiz um testamento, ok? Fiz um testamento. E ninguém pode mudar isso. Ninguém pode vir depois que eu morrer e dizer: não, olha só, o Felipe queria isso, mas essa não vai ser a vontade que vai ser feita, nós vamos mudar esse testamento. Não é possível. E Paulo usa esse exemplo para falar sobre a promessa de Deus, sobre a promessa que Deus fez a Abraão. E ele diz assim: assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Assim também como? De forma irrevogável. Assim também, ou seja, de forma que ninguém pode alterar. A promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, da mesma forma que um testamento é feito e que não pode ser mexido, não pode ser mudado. E aí Paulo chama atenção para um detalhe. Ele diz: a Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Paulo está dizendo, queridos, a promessa que Deus fez a Abraão, ela não se cumpre na nação de Israel, ela se cumpre no descendente de Abraão, o Senhor Jesus Cristo. Quando Deus falou para Abraão:
e no seu descendente eu abençoarei todas as famílias da terra, ele estava falando de Jesus Cristo. Ele estava dizendo, através de Jesus Cristo, eu abençoarei gente de toda raça, tribo, língua e nação. E aí ele faz uma afirmação sobre a lei. Ele falou sobre a promessa, agora ele vai falar sobre a lei. Ele diz, quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança. Essa palavrinha aliança que Paulo usa aí no versículo 17, é a mesma palavrinha que foi traduzida como testamento no versículo 15. Exatamente a mesma palavrinha, tá bom? Então a lei que veio 430 anos depois, não anula o testamento, não anula a promessa que foi previamente estabelecida por Deus. A lei não veio para anular, não veio para invalidar a promessa. Não é como se Deus tivesse feito a promessa, olha, Abraão, eu vou através do seu descendente abençoar todas as famílias da terra. E vai ser algo que não vai ser por obras, não vai ser condicional. Mas depois ele vem e fala assim, pensei melhor, está aqui a lei, olha, quem obedecer a lei, aí sim, quem obedecer a lei, aí eu vou abençoar mesmo, aí vai ser justificado, vai ser salvo. Paulo está dizendo não, a lei não altera, a lei não anula, a lei não invalida a promessa que Deus fez. E ele vai continuar o argumento dele. Ele diz assim, por quê? Pois se a herança, ou seja, aquilo que estava no testamento, se a herança, ela depende da lei, se para receber a herança eu preciso fazer algo, então ela já não depende mais da promessa. Se eu deixar lá no meu testamento e disser assim, olha, eu vou dar essas coisas para minha esposa, e depois vier um outro documento dizendo assim, não, mas eu só vou dar para ela se ela nunca mais se casar. Olha aí, né? Nunca mais se casar. Se ela morrer viúva, aí não dá certo, né? Porque aí ela vai morrer, não vai dar certo, mas tudo bem. Eu coloquei uma condição, eu anulei a promessa. A promessa já não é mais uma promessa que não depende dela. Já não é mais uma promessa, uma aliança unilateral. Agora ela tem que fazer algo, ou deixar de fazer algo, para poder receber o que eu prometi. Paulo está dizendo, irmãos, se a herança depende da lei, a promessa não serviu de nada. Se a herança depende da lei, ela já não depende mais da promessa. E a promessa, ela foi cancelada. Mas ele continua e ele diz, não é esse o fato. Não é esse o caso. Por quê? Porque Deus concedeu a promessa como? Gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Ele está dizendo, olha, não é esse o caso. E essa palavrinha concedeu gratuitamente é uma palavrinha só, que quer dizer assim, olha, Deus deu, e Deus deu de graça, e Ele já deu, é uma ação completa, está terminada, está concluída, não tem como mudar. Paulo está dizendo, a promessa que Deus fez a Abraão, é uma promessa de graça, não tem letrinhas miúdas, não tem pegadinha. Deus prometeu a Abraão, e Ele entregou a Abraão, já está entregue, já foi dado. Depois de falar sobre isso e fazer essa comparação com o testamento humano, Paulo lança aqui duas perguntas. Provavelmente uma que os judaizantes estavam fazendo para ele, e uma outra que ele quer lançar, para mostrar que o argumento dele está errado. Ele diz assim no versículo 19, qual era então o propósito da lei? Provavelmente uma pergunta feita pelos judaizantes. Ok, se então não precisa da lei para receber a promessa, se não precisa da lei para ser justificado, se não precisa da lei para a salvação, então qual que é o propósito da lei? Para que Deus deu a lei? E Paulo responde. A pergunta é excelente, mas a resposta é ainda melhor. Paulo responde, ele diz assim, a lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões. Paulo está dizendo, a lei, ela não foi dada para salvar o homem. A lei foi dada para convencer o homem de que ele precisa de um Salvador. É para isso que a lei foi dada.
A lei é dada por causa das transgressões. Por que você, pai e mãe, institui leis na tua casa? Porque logo você percebe que se você não fizer, o seu filho já estará quebrando as leis, mesmo sem que elas existam. E aí você percebe que o seu filho, ele tem a tendência de mexer onde ele não deve, de mexer num negócio que vai machucar ele. E então você cria uma lei dizendo: aqui você não pode mexer. Porque ele já era transgressor da lei antes da lei existir. Mas ele não sabia. Ele não sabia. A lei serve para torná-lo consciente do seu pecado e para mostrar para ele que ele precisa de um Salvador. Esse é o objetivo da lei. Ela foi acrescentada por causa das transgressões. Para sempre. Paulo diz: até que viesse o descendente. Quem é o descendente? A gente já viu alguns versículos atrás. Jesus. Jesus é o descendente. A lei foi dada para nos mostrar que a gente precisa de um Salvador, até que viesse o Salvador. Até que viesse o Salvador. A quem se referia a promessa? Aquele sobre quem Deus falou a Abraão lá atrás. Só um parênteses aqui. Mateus, eu acho que está bem quente. Não sou só eu que estou achando que está bem quente hoje aqui ou não? Sou só eu? Não, está quente mesmo? Tá? Se a gente puder abaixar, aumentar o ar, abaixar a temperatura, eu acho que vai ser bom. A lei foi dada então para isso, para nos ajudar a ver que nós precisamos de um Salvador. Quando a lei diz, você não deve mentir, você não deve dar falso testemunho, ela nos mostra que nós somos pessoas mentirosas. Ela nos mostra que nós quebramos a lei, que nós damos falso testemunho. E ela foi promulgada, como diz aí o texto, por meio de anjos, pela mão de um mediador. Quem era o mediador da lei? Quem era o mediador da lei? Moisés. Moisés foi o mediador da lei. Foi ele quem recebeu a lei e passou para o povo. Ele era o mediador dessa aliança. E aí vem o versículo 20, que é um versículo que às vezes as pessoas... É um versículo difícil de entender mesmo. E ele fala assim: contudo o mediador representa mais de um, Deus porém é um. O mediador representa todo o povo, Deus porém ele é um. E muitos estudiosos entendem que aqui Paulo está querendo dizer que Deus, ele é o Deus tanto da promessa, quanto o Deus da lei. Não são deuses diferentes. Não são ideias diferentes, é o mesmo Deus, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. E esse Deus que é um, ele fez a promessa, e ele também entregou a lei. E aí Paulo vem com uma outra pergunta. Então, se esse é o propósito da lei, a lei se opõe às promessas de Deus? A lei vai contra as promessas de Deus? A lei e as promessas, elas estão em desacordo, elas estão em atrito, elas vão contra uma a outra. E de novo Paulo usa aquela que é a maior e mais enfática negativa que existe. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Por quê? Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Paulo está dizendo: olha, se a lei que foi dada tivesse sido uma lei capaz de te salvar, se a lei que foi dada tivesse sido dada uma lei que você pudesse obedecer, cumpri-la de forma perfeita e então se tornar merecedor da salvação, aí sim, a justiça, a salvação viria por meio da lei e não da promessa. Mas a lei que foi dada não é uma lei que dá vida. Não tem como você ter vida eterna, não tem como você ter vida espiritual por meio da lei. A lei não foi dada com esse propósito. Por isso a lei não está em desacordo, não está em atrito com a promessa. Porque o que nos dá vida é a promessa, não é a lei. A lei não foi dada com esse intuito. A lei não tem essa capacidade. Pelo contrário, olha o que a lei faz. Verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Em outras palavras, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
O que Paulo está dizendo é, a lei veio para nivelar todo mundo no mesmo nível. Somos todos pecadores. Estamos todos debaixo do pecado. A lei serve para nos mostrar que todos somos iguais, somos todos pecadores. Para quê? A fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Queridos, uma vez que você entende que você é um pecador, uma vez que você olha para a lei e você diz, eu não consigo, uma vez que você olha para os mandamentos de Deus, para a vontade de Deus, e você reconhece, eu sou incapaz, e então pela fé, você não para ali, mas você continua os seus olhos e você vai até a cruz, e você olha para Jesus Cristo na cruz, e você diz, mas Ele cumpriu a lei no meu lugar, mas Ele pagou o preço do meu pecado no meu lugar. Aí você agora recebe o quê? A promessa de abençoar pessoas de todas as famílias da terra, de todas as nações da terra, por meio da obediência à lei, por meio da fé em Jesus Cristo. E aí Paulo agora passa a explicar um pouco mais como isso acontece. Qual é esse processo? No versículo 23 ele diz assim, antes que viesse essa fé, ou seja, antes de Cristo, estávamos sob a custódia, a palavra aqui é prisão, a palavra aqui é de uma cidade cercada, onde ninguém entra e ninguém sai. Estávamos sob custódia da lei. Nela encerrados, ou seja, nela presos, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Enquanto a fé não tinha vindo, nós estávamos presos na lei. A gente vivia na lei. A lei era o nosso meio ambiente. Era ali que a gente vivia e se movia. Até que viesse a fé. Por quê? Paulo diz, porque a lei, ela foi o nosso tutor até Cristo. Essa palavrinha tutor é a palavrinha paidagogos. Consegue perceber que palavrinha nossa veio dessa palavrinha? Paidagogos, pedagogos, não é? Pedagogos. A ideia da instrução. Mas essa palavrinha aqui, ela não é a ideia do pedagogo que nós conhecemos hoje. Daquele que é mais o professor, o orientador, o instrutor. Esse paidagogos era um escravo da casa que andava com uma vara e levava as crianças até a escola e trazia as crianças da escola para casa. E ele não andava com essa vara à toa. Ele andava com essa vara por um motivo. Porque sempre que a criança saía da linha, seja no caminho para a escola, seja na escola ou na volta da escola, esse tutor, esse paidagogos fazia o quê? Então, essa figura do paidagogos lá no primeiro século é muito mais para a gente hoje uma governanta cruel do que um pedagogo. Já assistiram Matilda? Não assistiram Matilda? Lembra da diretora da escola da Matilda? É mais ou menos aquilo que Paulo está falando que a lei era. A lei era isso. Era essa diretora com bastão, com pregos na ponta. Para que quando a gente saísse, o caminho é esse. E como que a lei faz isso? A lei faz isso mostrando o nosso erro. A lei faz isso quando a gente é defrontado com a nossa natureza pecaminosa. A lei faz isso cada vez que nós pecamos e nos lembramos da lei dizendo, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não mentirás, não terás outros deuses diante de mim. A lei faz isso. Com qual objetivo? Com o objetivo de nos levar até Cristo, para que nós pudéssemos ser justificados pela fé. Agora, porém, diz Paulo, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Agora a gente já não vive mais sob o controle do tutor, porque agora nós estamos em Cristo. O objetivo já foi alcançado.
nós já estamos, nós já fomos à escola, voltamos da escola e chegamos a Cristo. E agora em Cristo nós já não estamos mais debaixo da tutoria da lei. Nós estamos debaixo da tutoria de Cristo. Ele é o nosso tutor agora. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Ele é aquele que diz, sim, vocês pecaram e continuam pecando, mas creiam, eu não pequei em nada. Eu fui obediente em tudo como teu representante. E os teus pecados eu paguei na cruz do Calvário. Creia em mim e receba o perdão que a lei não tem como te oferecer. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Essa é a mensagem da cruz. Eu e você, nós somos objeto, nós somos resultado da promessa que Deus fez a Abraão, de que um dia, através do descendente de Abraão, Ele abençoaria a gente de todas as famílias da terra. Não tem nenhum judeu aqui. Somos todos gentios. Todos gentios. E só fomos abençoados, salvos, justificados por Deus, não por causa da nossa obediência à lei, mas por causa da obediência que Cristo teve, de forma perfeita, no meu e no seu lugar, e da morte que Ele teve, pagando o preço do meu e do seu pecado na cruz do Calvário. O que isso precisa mudar na minha e na sua vida hoje, aqui em Caldas Novas? Primeira coisa, eu e você precisamos ser lembrados, queridos, de que Deus está no controle da história. Ele esteve na história de Abraão no controle, Ele esteve na de Moisés no controle, e Ele está no controle da minha e da sua história. A lei não foi um plano B, uma não contradiz a outra. Deus estava sempre no controle. Estava no controle de Abraão, no chamado dele, no direcionamento dele, estava no controle de Moisés, ao dar a lei, ao colocar Moisés como esse mediador. Ele estava no controle ao trazer Jesus no tempo exato, na plenitude do tempo, e Ele está no controle na minha e na sua vida, fazendo coisas que eu e você muitas vezes não compreendemos, não entendemos, não sabemos o porquê, mas somos chamados, assim como Abraão, assim como Moisés e assim como Jesus, a crer no Pai, a confiar no Pai e descansar que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Nós podemos confiar nele. Deus está no controle da história. Segunda aplicação desse texto para mim e para você, é que eu e você precisamos entender de uma maneira muito clara que a Bíblia não é uma série de histórias desconexas. A história de Abraão e como ele quase sacrificou o filho, saiu da casa dele, teve uma grande nação, teve muitos descendentes. Que história interessante de Abraão, mas não tem nada a ver com outra e com a outra e com a outra. A gente precisa parar de ler a Bíblia dessa forma. A Bíblia inteira, ela é apenas uma grande história, que narra como o Deus Criador dos céus e da terra redimiu e resgatou os seres humanos rebeldes, como eu e você. Essa é a história da Bíblia. É isso que Deus está contando quando Ele conta a narrativa da criação. É isso que Ele está contando quando Ele conta o chamado de Abraão, quando Ele conta sobre Isaac, sobre Jacó, sobre a ida para o Egito, sobre a redenção deles do Egito. É isso que Deus está contando, é a mesma história. É a mesma história sendo desenrolada diante de nós, por todas as Escrituras, por toda a Bíblia. E essa história, ela tem apenas um herói. E o herói não é Abraão, o herói não é Moisés, o herói não é Davi, o herói não é Josué, o herói não é José. O herói é o Senhor Jesus Cristo, o único herói dessa história. Todos os outros apontam para o perfeito herói que viria. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor Jesus Cristo. Por isso, quando você ler a Bíblia, não leia simplesmente procurando uma lição de moral. Não leia simplesmente procurando algo que você pode aprender para você repetir e fazer. Leia entendendo que a Bíblia, ela é a história do Deus Criador redimindo o povo rebelde que Ele criou. Eu e você, no caso.
Terceira aplicação. A lei, queridos, ela revela quem nós somos. Ela revela a nossa necessidade de um Salvador. Portanto, não tente fingir que não é com você. É de você que está falando. Quando a gente está falando aqui que a lei mostra que nós somos pecadores, quando a gente está falando aqui que a lei mostra que nós todos somos incapazes de agradar a Deus, de ganhar o merecimento de Deus, é de você que nós estamos falando, é de mim que nós estamos falando. Ou seja, você não precisa fingir que não é com você. Você não precisa fingir que você não é um pecador, porque a gente sabe, à luz da verdade da palavra de Deus, que todos nós somos. Todos nós somos. Dentro disso ainda, a lei diz que todos somos pecadores. Não existe ninguém aqui que é mais pecador do que o outro, ou que é menos pecador do que o outro. Não importa o que você tenha feito, não importa qual é a sua história, você não é nem um pouquinho mais ou menos pecador do que eu. Você é tão pecador quanto qualquer outro aqui. Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que quebra um ponto da lei se torna culpado de tê-lo quebrada inteiramente. Inteiramente. Levando para o prático, não pense que você é superior do que ninguém aqui. E não tenha medo de falar dos seus pecados e pedir ajuda. Você não precisa fingir que você não peca. Você não precisa colocar a máscara de santinho quando você chega aqui. Eu e você, nós precisamos e podemos abrir a porta do porão das nossas vidas e deixar a luz da palavra de Deus entrar. E chamar nossos irmãos e amigos para que eles nos ajudem a limpar o porão, a arrancar toda a sujeira que está lá. E a gente não precisa ter vergonha de fazer isso, porque cada um de nós aqui tem o mesmo porão, tão sujo quanto o meu e o seu, mas que já foi perfeitamente limpo aos olhos de Deus, pela obediência de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por último, trazendo uma questão prática para você que é pai e mãe, ou para você que vai se tornar pai e mãe. Para que serve a disciplina na minha e na sua casa? Para que eu e você disciplinamos e corrigimos os nossos filhos? Para termos paz? Para que os nossos filhos não nos envergonhem na frente dos outros? Queridos, eu e você estabelecemos regras e corrigimos e disciplinamos os nossos filhos na nossa casa, tendo como objetivo o mesmo objetivo que Deus teve, o nosso Pai, quando Ele criou as leis. Mostrar para os nossos filhos que eles são pecadores e que eles precisam de um Salvador. É esse o objetivo. Quando eu não disciplino meus filhos com esse objetivo, quando eu disciplino meus filhos porque eu quero paz, porque eu não quero ser envergonhado, eu o faço por motivos egoístas. Eu o faço com ira muitas vezes no meu coração, porque ele não está me dando sossego e eu quero sossego. Mas quando eu entendo que a correção e a disciplina, elas têm como objetivo mostrar para o meu filho, para a minha filha, que eles são pecadores, que precisam de um Salvador, isso muda tudo. Porque eu sei que eu estou no mesmo barco que eles. Eu estou no mesmo barco que eles. E eu conheci o Salvador. E eu sei que não existe nada melhor para acontecer na vida deles do que eles também conheçam o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto eu e você não mostrarmos para eles que eles precisam de um Salvador, que eles estão perdidos, eles não vão ver motivo nenhum em buscar um Salvador, em crer no Salvador. Eles não estão perdidos, para que eles vão querer um Salvador? Pai e mãe, repense o porquê, a motivação da sua disciplina. E você, meu amigo, minha amiga, se você ainda está buscando a sua salvação pelas obras, pela obediência na lei, achando que você pode conquistar o favor de Deus,
achando que de alguma maneira você vai obedecer, e Deus vai olhar para você e vai falar assim: muito bem, hein? Olha, tá de parabéns, muito bem. Olha, como que eu não vi você antes? Por favor, venha fazer parte da minha família. Se você ainda está crendo nisso, o meu chamado para você hoje é o chamado do apóstolo Paulo. Se arrependa dessa visão. Perceba que a salvação, a justificação, o ser adotado para a família de Deus, nunca vai vir por meio da obediência, porque eu e você somos incapazes de obedecer de forma perfeita, que é o que Deus exige. Mas a boa notícia é, Jesus já fez tudo o que precisava ser feito, para que pecadores como eu e você, nos arrependamos dos nossos pecados e creiamos nele para a salvação. É isso, só isso. Só isso, porque Jesus é suficiente. Se arrependa dos seus pecados e creia nele, você será salvo. Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos, Pai, pela tua palavra, te louvamos pela tua promessa que não falha, te louvamos porque aquilo que o Senhor prometeu há 4.000 anos atrás continua se cumprindo na minha vida e na vida dos meus irmãos. O descendente de Abraão continua abençoando famílias de toda a terra, à medida que elas, pela fé, creem nele para a sua salvação. Pai, nos ajuda a nos livrarmos do legalismo que está enraizado no nosso coração. Nos ajuda a nos livrarmos do farisaísmo, de querermos fingir que somos alguém que nós não somos. Nos humilha diante da tua lei, para que possamos, pela graça, por meio da fé, sermos salvos por Jesus Cristo. Tem piedade e misericórdia de nós, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.